Enquanto isso, a gente tem notícia de última hora que eu vou tá passando com vocês agora. A gente tem o seguinte, logo antes da gente entrar, isso foi enquanto a gente estava vindo para cá para começar essa tradução simultânea, a gente tem aqui o seguinte: o Escritório de Assuntos Governamentais Globais do X publicou isso. Na semana passada, um juiz brasileiro da cidade de Blumenau, Santa Catarina, fez um julgamento de que remover conteúdo que era considerado ilegal sob a lei brasileira não era suficiente se fosse limitado ao Brasil. O juiz agora está exigindo a remoção global de conteúdo online sob a ameaça de multas vultuosas para a plataforma. Essas decisões são baseadas em uma recente jurisprudência do Tribunal Superior da Superior Court of Justice, o STJ, então, do STJ. Isso significa que, mesmo que o conteúdo não seja ilegal em outros países, o judiciário brasileiro acredita que tem o poder de dar ordens que se estendam além da sua própria jurisdição e alcancem o mundo todo. Isso contradiz o princípio básico da lei internacional que limita a jurisdição ao território nacional e coloca a liberdade de expressão global em risco. É o que disse então o Escritório de Assuntos Jurídicos, o Escritório de Assuntos Governamentais do X. Isso é uma coisa que acontece agora mesmo, publicado então no X logo antes da gente entrar aqui. Uma questão que pode ter também um componente a mais conforme a gente entra na sequência dos desdobramentos quanto à investigação comercial dos Estados Unidos sob a seção 301 da Lei Econômica Americana. Lembrando, o Brasil é investigado por uma série de questões que podem ser consideradas práticas discriminatórias, injustas ou não justificadas contra empresas americanas e o tratamento do judiciário brasileiro. Quanto às Big Techs, é parte disso. O ITIC, Conselho da Indústria de TI dos Estados Unidos, que reúne aí uma das principais associações, reúne cerca de 81 companhias de tecnologia, depois a CPA também reúne uma série de Big Techs, estão sendo ouvidas nessa investigação e isso traz um componente a mais. Até o próprio X também deu um depoimento para essa investigação, a gente cobriu antes aqui no Epoch Times. Então por aí você confere parte aí do que está acontecendo. Novamente, então, publicação do Escritório de Assuntos Governamentais Globais, notícia de última hora. A gente traz aqui à tona o seguinte: o ex-funcionário também do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pence, que depôs recentemente no Congresso brasileiro, segundo ele, a respeito de irregularidades nas eleições brasileiras que teriam vindo por intervenção americana ou por cooperação dos Estados Unidos. Estamos falando de Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, em termos de cooperação em um suposto combate à desinformação e algumas questões que foram recentemente trazidas à Comissão de Relações Exteriores do Congresso em audiência. Ele depôs aí por horas. Ele publicou o seguinte a respeito do assunto. Ele disse: alerta vermelho, Casa Branca e Departamento de Estado. A coisa que eu gritei que eles estariam fazendo está finalmente sendo feita e apenas a pressão estatal trazida por vocês pode fazer com que isso pare. Usem de tudo: comércio, auxílio, armas e sanções. Isso é a colina na qual iremos morrer. A liberdade de expressão está morta se nós não fizermos isso. A gente está trazendo à tona a publicação dela porque, no contexto da crise diplomática com os Estados Unidos, claro, o deputado exilado Eduardo Bolsonaro e o jornalista exilado Paulo Figueiredo têm cumprido um papel de articulação com o governo americano. Nesse contexto, eles dois republicaram isso. A gente tem aqui mais uma fala do Mike Pence, então, tanto Eduardo quanto Figueiredo republicaram isso. A gente tem aqui a sequência das falas de Mike Pence, conforme ele fala o seguinte: eu espero que a Casa Branca entenda o que isso significa. Significa que o Brasil pode forçar companhias de redes sociais americanas a derrubar qualquer tweet a favor de Trump, ou um post no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, em qualquer lugar que apareça no mundo, ou poderão receber multas até entrarem into oblivion. Into oblivion é entrarem no nada, ou até falirem. Se a gente via Trump falando, agora há pouco na Casa Branca, conforme a gente fazia essa cobertura especial, Trump falava de multas vultuosas, chegando a 17 bilhões para a Apple e perto disso para o Google na Europa. Aqui a gente tem uma situação que também cai dentro da estrutura aonde Trump tem falado sobre práticas regulatórias que aviltem contra as Big Techs americanas como uma coisa que está na mira do governo americano. Eu vou continuar aí, não sei quantos tweets tem, porque eu também estou recebendo aqui da produção conforme a gente vai falando. Vamos lendo então o que vem aí do Mike Pence. Ele segue: se Trump cita uma palavra que não pode se citar no Brasil quanto a urnas eletrônicas, e um brasileiro disser que Trump está certo, o Brasil pode agora levar o X à falência, o Facebook e o YouTube à falência com multas de tamanho infinito. Se permitirem
dizer que se permitirem que aquele post dizendo que Trump está certo seja visto por qualquer um em qualquer lugar do mundo. E quando eu digo armas, eu incluo todas as vendas de armas, equipamento, treinamento e operações conjuntas entre o Brasil, entre as Forças Armadas brasileiras e americanas. O governo brasileiro é uma distopia tirânica, as suas Forças Armadas são altamente dependentes em armas americanas e equipamento americano. A liberdade de expressão é mais importante do que Mike Profits, então do que os ganhos, do que os lucros. MIC, eu falei Mike, que seria microfone, perdão aí, agora me raciocinei aqui, MIC significa Military Industrial Complex, o complexo industrial militar. Então, liberdade de expressão é mais importante do que lucros do complexo industrial militar. A gente acompanhou então o que disse Mike Pence, a gente traz isso à tona não só porque ele é um ex-oficial americano que depôs recentemente no Congresso brasileiro, mas porque, no contexto da crise diplomática, também foi repostado por dois dos principais articuladores, então em contato com o governo Trump, quanto à crise que se alastra entre os dois países. Está aí a publicação de Mike Pence, que foi republicada por Figueiredo e Eduardo. Então, um posicionamento delicado. Para você que está chegando agora, a gente pode voltar aqui para o início das imagens que a gente tinha. Novamente, o Escritório de Assuntos Governamentais Globais do X publicou que um juiz em Blumenau, erguendo-se sobre uma jurisprudência do STJ, então, deu uma decisão de que não é suficiente, sob a lei brasileira, remover conteúdo que seja considerado ilegal pela lei brasileira dentro do Brasil. A exigência é que isso seja removido globalmente, o que, claro, coloca o Brasil aí com uma política regulatória, se confirmado, muito parecida, talvez mais abrangente do que quase qualquer regime autoritário no mundo. Afinal de contas, creio que nem mesmo no Irã se peça que um conteúdo seja removido globalmente. A empresa simplesmente sai do país e a gente aguarda para ver. A impressão inicial que me fica agora partindo da notícia que eu estou trazendo para vocês, partindo da informação para o comentário, é de que é uma coisa que pode sim alastrar muito a crise que já é grave diplomática entre os dois países e cria para as Big Techs um ambiente regulatório insustentável no Brasil. A gente aguarda para ver qual vai ser a reação em um ambiente que já era de insegurança jurídica.